Boa. Boa tarde, pessoal. Já é o segundo painel aqui que eu estou mediando hoje, então bem-vindos de novo. A gente vai falar sobre mobilidade urbana, né, e os impactos que isso tem na sociedade e no meio ambiente, né? Então, estou aqui com o Leandro, com o Fernando e com a Luciana. Queria que vocês se apresentassem rapidamente, só para a gente ter um tweet aí do histórico de vocês, para a gente começar o papo. Lu, começa? Tá bom, pode ser. Bom, boa tarde. Eu sou a Luciana Nicola, sou responsável pela diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú e responsável pela plataforma de mobilidade urbana, mais conhecido como Bike Itaú, desde a sua criação, que esse ano completa 11 anos de existência. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, boa tarde, eu sou Fernando Martins, representando o iFood. Eu faço parte da área de inovação logística, mobilidade, e hoje também sou responsável por uma parte da área de experiência do entregador. Eu estou no iFood há 4 anos e meio e dentro aqui do nosso tema, muito conectado também com o que a Lu acabou de falar aqui. Eu tive o prazer de conceber o projeto iFood Pedal, que fez 2 anos esse ano. E a gente tem um enorme orgulho desse projeto. Acho que a gente pode bater um papo melhor hoje aí sobre isso. Boa tarde, meu nome é Leandro, sou o CFO da Tembice e é uma alegria muito grande para a gente estar nesse painel aqui com o iFood, com o Itaú, a Lu, na vanguarda aí da micromobilidade, desde lá de trás, tocando esse projeto junto com a Tembice e o iFood também como um novo parceiro. Para a gente é uma oportunidade única de compartilhar esse momento. Obrigado. Muito bom. A gente está numa região, América Latina, que representa muitas pessoas vivendo em cidades, né, muito urbana. E isso, naturalmente, traz uma idas e vindas, mobilidade mesmo urbana muito alta, né? Uma quantidade de pessoas e empresas com muitos negócios também, gerando, assim, muita mobilidade, ao mesmo tempo também muita poluição e muito impacto no meio ambiente, né? Luciana, eu queria ouvir de você, que está, como o Leandro muito bem colocou, aí na vanguarda de muitas iniciativas no que tange melhorar a mobilidade e, ao mesmo tempo, melhorar o impacto dessas micro e macro mobilidades no país e melhorar o ambiente com isso também. Então, eu queria que você trouxesse por que vocês olharam para isso e quais são as iniciativas que estão hoje presentes no portfólio de vocês. Isso é uma realidade, eu estou nas duas pontas, né? Então, como banco, acho que um dado interessante é que no ano de 2020 a gente estourou no número de carros usados vendidos no nosso portfólio no crédito de financiamento a veículos. O que a gente percebe é que com toda a questão da pandemia e toda a discussão hoje sobre o transporte público e as questões dos planos de incentivo do transporte público, tem uma busca pelo carro usado muito maior do que estava no passado, né? Então, isso é um dado preocupante quando a gente fala de um compromisso net zero, da gente descarbonizar principalmente a parte de veículos. Quando a gente começou há 11 anos atrás, foi pautado por uma agenda de sustentabilidade. A gente queria, para além do investimento social privado que a gente tem em educação, cultura, em outras causas, a gente queria ter um apoio do Itaú numa causa que mudasse o cotidiano das pessoas para atividades e comportamentos mais sustentáveis. Esse estudo passou por toda uma plataforma de estudo de cidades, né, porque eu acho que falar de mobilidade é falar sobre urbanização, é falar um pouco qual uso a gente tem hoje dos grandes centros urbanos, né? E a gente acabou olhando algumas coisas, mas o que mais destacou para a gente era a questão da mobilidade, né? Ou seja, a intensidade com que a gente tinha do crescimento do carro particular individual, que não era acompanhado na mesma velocidade que o transporte público, e todos os problemas já que trazia para as cidades, né? Na questão de trânsito, poluição. Então, a gente fez um grande estudo para entender qual era o impacto no ser humano quando a gente tinha essa tendência de deslocamento entre as pessoas. A gente apoiou um projeto inicial que foi no Rio de Janeiro e
O Rio até hoje é o melhor case, eu acho. A gente estava comentando um pouco antes de começar, que tem um indicador que a gente acompanha ali na ponta do lápis, que é o Viagem Bike Dia. E o Rio de Janeiro é o maior desse indicador no mundo. Não tem nenhum bike share que se compare. Pelas características que o Rio de Janeiro tem, então você tem ali já numa cultura do carioca, lá eles entregam um colchão, ali já está no espírito do carioca, né? Então a gente começou com o Rio de Janeiro, mas voltado muito mais para a questão de mobilidade, menos lazer, e a gente foi ampliando. Então hoje a gente tem 5 cidades no Brasil, a gente também está na Argentina e no Chile, e o grande objetivo nessa jornada toda durante esse período é como que a gente influencia no comportamento das pessoas para elas optarem pela micromobilidade, né, por um deslocamento mais sustentável. Então, nessa trajetória, a gente foi aprendendo muito, então a gente passou por vários momentos do projeto Bike Rio, Bike Sampa, Bike Salvador, em todas as cidades. O que a gente percebe cada cidade tem um comportamento de uso diferente, porque você tem lugares, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é super consolidado, então você tem para diversos usos. Quando você vai, por exemplo, para um consórcio que a gente tem em Pernambuco, que envolve Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, você tem muito mais concentrado no deslocamento de estudantes. Obviamente tem pessoas que usam para o trabalho, mas você vê uma dinâmica ali muito mais no entorno de locais de universidades e escolas. Quando você olha para Salvador, foi uma cidade que demorou bastante tempo para a bicicleta ser um modal complementar. A cidade teve que fazer uma série de ajustes nas políticas de mobilidade. Então, a gente, esses 11 anos, foi um pacto não só com a Tembici, mas também com as cidades delas entenderem que a micromobilidade precisa ser pensada enquanto política pública, né? Não dá para ser um projeto, não é um projeto bacana que está ali à disposição para o passeio e tudo mais. Ele também serve como passeio e normalmente a porta de entrada é pelo passeio, então as pessoas começam a pedalar como lazer para ganhar segurança, ver que vai dar conta do trajeto, mas a tendência é depois ela migrar para o dia a dia e fazer isso de forma complementar ao transporte público, né? Isso foi importante para a gente entender um pouco o papel do Itaú nas cidades, entender um pouco como é que a gente poderia contribuir no incentivo à micromobilidade e agora mais importante, porque a gente aderiu ao compromisso Net Zero e descarbonizar o setor de transportes é um dos desafios, né? Então, o seu driver para isso tudo é a sustentabilidade. É a sustentabilidade. Que tenha benefícios paralelos como saúde mesmo, pedalar e etc. Mas no ponto de vista de sustentabilidade, vou emendar uma pergunta aqui rapidamente, porque você tocou no ponto de crédito. Eu confesso que eu procurei, achei de outro banco, talvez não tenha achado do Itaú. Mas talvez tenha. Existe linhas de crédito específica para financiamento de carros elétricos, por exemplo, já que você menciona... A gente tem uma linha com a IFC para incentivar a venda de carros elétricos no Brasil. A gente tem um projeto que chama VEC, que é Veículo Elétrico Compartilhado, não da mesma dimensão e nem com o mesmo propósito do bike, mas é muito mais para o Itaú aprender sobre o uso do carro, a infraestrutura necessária, o que em política pública a gente vai ter que discutir sobre isso. Para vocês terem uma ideia, se o Itaú fosse compensar as emissões geradas, porque eu vendi de carro em 2020 apenas, então os contratos concedidos de janeiro a dezembro, eu teria que comprar em torno de 18 milhões em créditos de carbono para compensar emissões dos contratos que a gente financiou. Então, o estímulo à micromobilidade, obviamente, vai reduzir o uso do carro individual e vai fazer sentido para o carro individual naquilo que necessita na rotina das pessoas, né? O nosso objetivo é como é que a gente canaliza para micromobilidade integrando com o transporte público. Acho que esse é o grande aprendizado, acho que após esses 11 anos, que acho que é a grande contribuição que a gente pode ajudar nas cidades. Muito bom. E começaram quando os micropagamentos também não eram ainda tão difundidos, né? Então, acho que Exato. é um ponto importante de mencionar. Fernando, você à frente do iFood, que é a maior food tech hoje que a gente tem, e responsável justo por essa área de mobilidade, né? Vocês são responsáveis por milhões e milhões de entregas e público e notório que a pandemia realmente exponenciou isso de uma forma que pode ter reduzido um pouquinho depois, mas manteve num patamar muito alto. Qual que é o papel da mobilidade sustentável para vocês hoje? Ótimo. Sem dúvida nenhuma, né? A pandemia acelerou a digitalização de diversos setores, o nosso não foi diferente, digitalizou, né? A gente ajudou a digitalizar também, né, centenas de milhares de restaurantes e
a mobilidade sustentável é um assunto que, né, agora a gente inclusive tem compromissos públicos em relação a isso. Já para deixar bem claro, assim, a gente tem um compromisso, entre outros compromissos de sustentabilidade, um compromisso que está à minha frente, justamente um compromisso em relação às entregas. Então, a gente tem até 2025, 50% dos pedidos do iFood serem entregues em modais não poluentes. Mas, para chegar, né, com esse sonho, com essa meta, a gente vem trabalhando modais sustentáveis há 4 anos. Então, quando eu entrei no iFood, já era um assunto, né, que a gente tocava ali no time de inovação, entendendo quais eram as empresas que estavam trabalhando mobilidade, micromobilidade, e a gente olhando para micromobilidade sustentável. Então, putz, a gente conversou com diversas empresas, né, de bicicleta, de patinete, algumas empresas já, né, trazendo para o Brasil moto elétrica. E foi dessa forma, né, testando muito pequeno, né, a gente gosta de falar muito ali que a gente testa, gosta de errar, mas se for errar, erra rápido, até chegar num modelo junto à Tembici, né, e junto ao Itaú, da gente entender que de fato, amarrando as pontas e organizando direitinho, a gente conseguia oferecer bicicletas elétricas de extrema qualidade aos nossos entregadores por um valor extremamente acessível. Então, ele vai muito além da própria sustentabilidade do modal não poluente, né? A gente tem um projeto aqui de inclusão muito grande. A gente tem boa parte dos entregadores gerando a primeira renda através da bicicleta. E é um projeto super 360. O iFood Pedal, ele, né, tem um pilar da tecnologia da bicicleta elétrica, da gente trazer essa tecnologia para os entregadores a um preço acessível. Tem o pilar importantíssimo, né, por trás, por a gente ter essa proximidade e essa intermediação da Tembici, da gente poder trazer e conectar esses entregadores a cursos, a educação, a fechar gaps de ensino médio e tudo mais, e também pontos de apoio para esses bikers que estão na rua. Então, começamos pequeno, São Paulo, depois São Paulo e Rio, hoje a gente já está em 6 cidades e a gente planeja, de fato, expandir com muita responsabilidade para todo o Brasil, principalmente para as principais capitais. Isso foi a história, né, estudando algumas empresas de bike, depois patinete, e a gente entendeu que com a bike compartilhada nas grandes cidades, esse é o modelo que a gente acredita. Ao mesmo tempo, né, a gente também entende que a bike ela vai garantir a entrega de pedidos que a gente, né, pedidos curtos, pedidos que são com raio curto de entrega. A gente ainda tem pedidos que necessariamente precisam ser feitos de moto. E hoje, né, grande parte das motos, né, para não dizer quase a totalidade das motos são a combustão. Então, desde 3, 4 anos atrás, a gente conversa com N empresas e a gente encontrou algumas para a gente acelerar esse processo, né, de troca a combustão para a moto elétrica, entendendo sempre no fim não somente a questão sustentável para o planeta, mas justamente também o bolso do entregador, né? Se esse financiamento dessa moto elétrica ficar, né, num valor ainda abaixo do que ele gasta com combustível, com manutenção, óleo, pneu, isso vai fazer com que no longo prazo ele entenda que o ganho líquido dele vai ser maior com uma moto elétrica do que com a própria moto a combustão, com financiamento e tudo mais. Então, são, né, um complemento de modais que vão fazer a gente chegar nessa meta, sem dúvida nenhuma. E a gente está só no começo. Com a bike e com o projeto do iFood Pedal, Itaú, junto com a Tembici, a gente já está um pouco mais à frente. A gente ainda precisa de um sistema muito mais articulado. A gente está falando de uma estruturação, né, nacional, eu acredito, para que a gente tenha diversas empresas com modais elétricos a um preço acessível. O carro vem reduzindo o preço, a moto vem reduzindo, mas ainda não é popular. E estrutura também, né? Porque a gente está falando também de recarga, né? Das baterias elétricas e etc. Acho que velocidade é um ponto, mas a recarga é mais sensível ainda, né? E é muito interessante a gente falar dessa sustentabilidade com o ponto de vista de entrega de serviço. Eu acabei que não me apresentei rapidamente, mas eu estou apresentadora da CNN agora, tem um programa chamado Projeto Upload que passa domingo à noite, e um dos que vem ainda nessa temporada, a gente vai falar justo de Smart Cities e sustentabilidade e esses carros elétricos, etc. E uma coisa que me chamou muita atenção, já dando um spoiler aqui do programa, é que a transição energética mesmo, da matriz energética e sai de carros a combustão para carros elétricos, ela
ela passa pelo setor de serviço, não tem como fazer, até porque a gente começa ali para os carros elétricos hoje ainda é classe A, né? Você está falando ali de marcas de alto custo, pessoas que têm que ter ali pelo menos, 300 a meio milhão de reais ou mais para gastar num carro, já do ponto de vista de carros de entrega de mercadoria, o last mile ali, né? De Mercado Livre, Magalu, enfim. E, obviamente, com vocês essa micromobilidade parece bem mais óbvia, né? E de fato, e que é muito importante que isso seja, que vire o dia a dia, as pessoas já comecem a pensar dali para frente, né? Do ponto de vista de mobilidade. E eu acho, Leandro, que você tem uma visão um pouco mais ampla disso tudo, né? Eu queria que você contasse para a gente, vocês que oferecem modais sustentáveis, como é que tem sido essa aderência? Pode pegar o recorte que você quiser de tempo e também quais são as evoluções ali no mercado que tem acontecendo que a gente devia ficar de olho. Primeiro, os nossos parceiros estratégicos aqui conhecem tanto do nosso negócio e compartilham o propósito e a crença que a gente tem, que é incrível ouvir os dois falando. Do ponto de vista de micromobilidade, e aí voltando no tempo como o Lu voltou há 10 anos, quando a gente faz um recorte de 10 anos atrás para hoje, a micromobilidade de bicicleta compartilhada, que é o modelo que a Tembici tem, cresceu mais de 400%. Então, basicamente, incipiente há 10 anos atrás e com o apoio do Itaú, do iFood e de outros parceiros, a gente tem crescido bastante nesse modal. Se a gente faz um recorte menor ainda, dentro da pandemia, é claro que o ano de 2020 foi fortemente impactado, as viagens caíram, o iFood começou a se destacar bastante utilizando o sistema para entregas, mas quando a gente compara 2021, de janeiro a outubro de 22 contra janeiro a outubro de 21, o sistema cresceu naquele indicador que a Lu comentou, viagens por dia por bike, quase 30%. Então a gente vê que o compartilhamento de bicicleta é uma realidade e uma realidade crescente, né? Ainda mais agora com a bicicleta elétrica, que é a que está no nosso stand aqui embaixo, fica o convite para todo mundo passar lá e conhecer. Com a bicicleta elétrica, a gente consegue acessar um raio dentro da micromobilidade ainda maior. Então, se com a bicicleta pedal a gente mira ali 5, 6 quilômetros, com a elétrica facilmente você vence até 8 quilômetros, incluindo a diferença de altitude. No Rio de Janeiro, por exemplo, a diferença de altitude não é tão grande, mas aqui em São Paulo, de Pinheiros para Paulista, por exemplo, a bicicleta elétrica pode ajudar bastante. Acho que tem mais um ponto também para completar do que ambos comentaram, que é a acessibilidade do sistema. Então aqui a gente tem o caso típico onde um usuário do iFood pode utilizar uma mesma bicicleta durante um horário do dia, devolve a bicicleta no sistema e o usuário que a Lu descreveu de lazer, por exemplo, pode pegar aquela bicicleta e passear na orla da praia, por exemplo. Com isso, a gente, acho que endereça uma provocação boa que você trouxe, que foi o custo do ativo elétrico, né? No momento em que a gente tem um investimento na bicicleta elétrica que é alto, mas que ele é compartilhado pelas diferentes personas ao longo do dia, a gente otimiza ao máximo aquele ativo. A gente traz a sustentabilidade para o dia a dia daquele negócio, né? E por fim, acho que só para destacar também, que a Lu comentou, o crédito de carbono. A gente entende que o nosso negócio tem um impacto muito grande no crédito de carbono gerado dentro da cidade. De acordo com as metodologias, a gente foi a primeira empresa de micromobilidade do mundo a vender crédito de carbono numa bolsa independente. E com isso, a gente abre as portas para que esse crédito de carbono seja gerado dentro da cidade, né? E não só no reflorestamento ou nas florestas, que também tem que ocorrer, mas aí o cidadão, de fato, pode ele, deixando de optar por um veículo a combustão e optando pela bicicleta elétrica, economizar, né, deixar de emitir aquele carbono, reduzindo o impacto no meio ambiente. Você acha que essa aderência maior também tem um recorte geracional aí? Se a gente está falando de uma geração que, além de tender a ser mais sustentável, realmente, inclusive pressionar as companhias a serem assim, elas também têm um viés de menos
ter, mas ter acesso a e não posse de, né? Você acha que vocês conseguem enxergar isso? A gente consegue, por diferentes pesquisas que a gente faz, acho que a Lu também pode compartilhar nessa resposta, acho que a diversidade é um ponto importante do sistema. A gente percebe que, especialmente onde existe uma infraestrutura cicloviária, as mulheres utilizam muito mais o sistema do que quando a gente compara com outras opções ou outros modais. Então, sem dúvida nenhuma, há um recorte geracional que busca o compartilhamento, mas há um recorte também de necessidade. De novo, a gente cai no ponto que o Fernando comentou, que é a acessibilidade. Tá. Existem muitos usuários que, por N razões, não podem pagar nenhum transporte público e podem encontrar na bicicleta compartilhada, através dos diferentes planos que a gente tem, uma solução de deslocamento pela cidade que até então ele não tinha. Então, com certeza, a sua pergunta, ela endereça diferentes recortes que a gente pode fazer, tendo a palavra diversidade por trás. Ótimo. Quer completá-lo? Acho que esse ponto é super importante que ele trouxe, né? Quando a gente, ao longo do tempo que a gente percebe, a gente comparou o sistema do compartilhamento com não compartilhamento, ou seja, buscando base de dados, de pesquisas, de movimentos que acompanham a bicicleta como modal há bastante tempo, e a gente percebe que a gente consegue ter um desempenho muito maior de acesso a mulheres no sistema de compartilhamento do que só a própria bike. Então, acho que isso é uma coisa bacana, porque mulher sempre foi um número muito, muito pequeno comparado a homens que usam o sistema, né? E não só mulheres, mas mulheres com filhos. Então, a gente começa a perceber um movimento que acontece. A gente tem um outro parceiro chamado Sebrap, em parceria com a Tembici, onde a gente faz uma série de análise desses dados, né? Porque eu acho que o bacana do compartilhamento é não só a gente tem dados para saber qual a satisfação do usuário, como é que ele está utilizando o sistema, que melhorias a gente precisa fazer, mas também porque você pode fazer uma série de análises, e o poder público também, porque é uma parceria público-privada, e entender onde precisa melhorar a infraestrutura, né? Aonde está a demanda, coisas que, ao longo do tempo, isso vem mudando e que é super importante para você compor a micromobilidade ali e ter a intersecção entre os modais, né? Então, quando a gente olha essas pesquisas, a gente percebe que tem predominantemente um público mais jovem, e aí, eu acho que pelos motivos que você trouxe, né? Que para o público mais jovem, não tem mais aquela coisa de ter, né? É ser, então ele quer estar mais livre, então para ele faz muito sentido essa coisa do compartilhamento. Mas por um outro lado, pesquisando as pessoas no uso, o que a gente percebe pessoas mais velhas gostariam também de utilizar, mas não estão, às vezes, tão preparados fisicamente por uma jornada de bicicleta, por um trajeto. Então, a bike elétrica ajuda também a gente trazer pessoas mais velhas para o sistema ou pessoas iniciantes que não têm o mesmo preparo físico, né? Então, a gente faz anualmente esse olhar na base de dados para fazer melhorias no sistema e ver como é que a gente pode ser o mais inclusivo no sistema, né? Uma coisa que a gente fez antes da pandemia foi uma avaliação de impacto do sistema. E o que a gente constatou pela avaliação de impacto? Que isso, de fato, está ligado a uma questão de renda, né? Então, o que a gente percebe, e no começo do sistema não era isso, então tinha uma questão que as pessoas olhavam para a bicicleta e falavam, putz, mas será que isso é para mim? Será que eu tenho que abrir uma conta no banco? Então, a gente tem que fazer várias campanhas para as pessoas entenderem que aquilo era para todos, né? Porque tinha uma concentração de um pessoal de uma renda média alta. Hoje não, hoje já está mais distribuído, e quando a gente olha, uma pessoa, quando ela utiliza de forma complementar com o transporte público, ela acaba economizando no ano em torno de quase R$2.000, que para quem é baixa renda, isso é um valor relevante para que ele possa colocar em outras coisas, né? Outra coisa que a gente avaliou é o impacto que você tem ao utilizar a bicicleta também no seu deslocamento de forma transversal com o transporte público. Redução de doenças cardiovasculares, como diabetes, uma série de coisas. Vocês conseguem mapear isso? A gente contratou um instituto de pesquisa de avaliação de impacto, e aí qual é a correlação disso de economia no PIB com o gasto de saúde pública? Então, a gente começou a olhar o impacto disso, e aí tem alguns impactos que você não consegue olhar tão diretamente numa avaliação de impacto, mas que a gente conseguiu evidências. Então, quando você deixa o seu carro em casa e começa a utilizar a bicicleta, você observa melhor o meio ambiente onde você está inserido. Então, você começa a ser um cidadão mais consciente com a cidade, em todas as formas, né? De entender uma apropriação do espaço público de forma mais devida, né? Porque quando a gente está no carro, fecha o vidro no ar-condicionado, a gente não tem muito, entende? Tem a falsa sensação de proteção,
mas que quando você vai para bike é meio libertador, né? E eu acho que esse foi um dos pontos, assim, acho que a gente sempre teve amparados, esse sempre foi um diálogo que eu sei que o iFood faz também, que é chamar quem pedala no dia a dia para dialogar. Então a gente sempre teve cicloativistas nos ajudando nessa Legal. análise, né? Porque como banco, o nosso conhecimento hoje, após 11 anos, é melhor, mas era zero no começo, né? E é muito curioso essa parte que você coloca de você estar dentro do carro, você está protegido, porque justo a sensação é de que se você está fora, você está desprotegido. Né? E é ao contrário, né? Porque quando você olha o índice de criminalidade com as pessoas que estão de bicicleta comparado com a de carro, é infinitamente menor, né? E um ponto que sempre os cicloativistas traziam é a bicicleta salva o planeta, salva as pessoas. Porque é isso, você começa a se tornar um cidadão diferente, porque você está olhando para a cidade de forma diferente, você está gerando um outro impacto, que é um impacto positivo, né? Então, além do bike sharing, da operação em si, que a Tembici é um parceiro que mantém ali o rigor da manutenção, da logística e tudo mais, a gente também faz todo ano esses estudos para ir capturando o que a gente precisa cada vez mais para convencer o não convertido, né? E normalmente é o carro, a pessoa que usa o carro no dia a dia de forma individual, né? Então tem um pouco esse olhar mais amplo de como que a gente ainda pode contribuir no convencimento para as pessoas optarem em modais mais sustentáveis. E é não vou dizer o primeiro, mas é um dos passos para ser uma cidade inteligente, né? São cidadãos inteligentes e isso passa por essas sensações de segurança, para você entender o bairro, né? Entender as prioridades que a prefeitura, as subprefeituras podem dar ali ao seu entorno. Se você não conhece aonde você mora, o entorno do teu trabalho e etc., se a gente for falar conhecer é ser inteligente, não conhecer é não ser inteligente, a gente cria um círculo virtuoso de não inteligência de cidadãos, logo de cidades também, né? Total, porque você tem estimular a mudança do comportamento do cidadão, porque é esse cidadão que vai mostrar que tem uma demanda reprimida e é ele que vai nos ajudar a convencer o poder público a fazer políticas públicas mais adequadas para uma cidade inteligente. Então, é um primeiro passo, como você disse, muito importante, que é a partir dele que você puxa todo o resto. Sim. Quer completar? Só ia completar, que o início da fala ali, ele reflete totalmente também na base de entregadores e entregadoras, porque de fato no iFood Pedal, né, a bicicleta compartilhada, a gente tem em algumas praças 30, 40, às vezes 50% a mais de mulheres versus outros modais. Então aqui a gente de fato fala de inclusão, acessibilidade, né, e a diversidade, assim, é um modal democrático. Eu lembro só de quando a gente lançou o projeto do iFood, eu voltando para casa de bicicleta também e cruzei uma entregadora com bicicleta do iFood elétrica fazendo a entrega. Aquilo dá um orgulho enorme de saber que a gente está, de fato, impactando a sociedade como um todo. E como que, se a gente está falando ali, isso tudo influencia em marca, né? E percepção de marca também. Você teve um orgulho ali, provavelmente, porque você está envolvido no assunto de tal forma, e eu, sendo mulher, nada envolvida na operação, também, de certa forma, vejo isso. Então, e acho bom, assim como se eu fosse falar, sei lá, de Uber, acho que as mulheres que estão aqui, quando a gente entra num Uber e tem uma mulher dirigindo, a gente tem uma sensação de segurança maior, a gente fala, pô, que legal, isso tudo tem uma questão de posicionamento de marca, né? E olhando sobre esse ponto de vista de posicionamento de marca, como que, e os potenciais disso também, né, para business e para a sociedade, para o planeta, né? Como que entra a questão de financiamento? A gente tocou um pouquinho ali, Lu, mas eu queria que vocês, e o iFood também trouxesse um pouco de dados em relação a isso, porque ou as pessoas estão trocando, ou elas também estão trocando a combustão para elétrico, ou até por uma bike não elétrica, mas bike, ou elas estão iniciando por aí, logo também fazendo conta, e uma bicicleta normal é mais cara do que uma elétrica e tudo mais. Como é que vocês veem essa história do financiamento contribuindo para isso? No mundo, a gente acompanha isso há bastante tempo, porque quando a gente começou com a causa da bicicleta, a gente pensou muito em como influenciar também políticas públicas, né? Então, o que a gente olhou como que isso passa em algum momento ser relevante para o poder público, dele entender que isso aqui faz com que ele tenha menos investimento em infraestrutura para o carro, onde ele vai ter que ter um incentivo diferente para o transporte público. Como é que a gente faz a bicicleta ter o mesmo incentivo do que o ônibus, o metrô e tudo mais, né?
E o que a gente percebe é que isso ainda não é maduro, né? Eu acho que dos sistemas que a gente tem hoje, apenas em Buenos Aires você tem uma participação do dinheiro público. E mesmo assim, demorou bastante para a Tembici receber esse dinheiro. A gente teve toda uma questão para, de fato, ter esse equilíbrio da conta, né? Então, hoje, o que a gente poderia dizer é que a receita do usuário, ela chega no máximo a 30%, dependendo da praça, onde, por exemplo, Rio de Janeiro, 30%, porque você tem ali um uso muito intenso, né? Mas ainda a verba do patrocínio, ela é super importante para manter um sistema como esse. Então, sem o Itaú, sem o iFood, não existe compartilhamento, porque você ainda não tem maturidade na política pública para o poder público poder destinar esse orçamento por um sistema público de compartilhamento. E, por outro lado, se você cobrar um preço que, de fato, não traga a inclusão das pessoas, você inviabiliza o sistema, né? Porque a bicicleta, ela tem que compensar. Se você for pagar o mesmo preço na bicicleta do que o Uber, aquele dia que tá chovendo, aquele dia que tá frio, aquele dia que eu tô mais arrumadinha, entende? Você sempre vai ficar em dúvida. Então, o principal atrativo é o econômico, né? Então, não tem hoje nenhum rearranjo financeiro que você faça que não seja ainda pelo patrocínio. E isso não é só no Brasil. Quando você olha todos os bike sharings, você tem sempre um sponsor, um patrocinador, que é o que mantém a conta, que é o que viabiliza para, de fato, as pessoas poderem usar a bicicleta compartilhada. Entendi. No caso do iFood, a gente, né, acompanha uma evolução, né, do crescente dos modais não poluentes. E aí, para ter ideia em números, assim, o iFood faz hoje 60 milhões de pedidos mês, e a gente tem 40 mil entregadores hoje fazendo entregas em modais não poluentes, 40 mil de 200 mil. E para a gente chegar na nossa meta ali de 2025, a gente tem um longo caminho aqui com bike compartilhada, mas também, justamente por a gente ter pedidos com raios longos, a gente precisa também desse shift da moto elétrica para moto combustão. Desculpa, da moto combustão para moto elétrica. Dentro dessa, né, desses números, a gente olha muito para o indivíduo, né? Então, a gente também entende que, de fato, ele consegue ter acessibilidade justamente pelo que a Lu falou, por essas empresas estarem por trás, trazendo na ponta um preço extremamente acessível. Dentro do pedal a gente tem hoje, desde o início, né, 24 meses atrás até hoje, 18 mil entregadores passaram pelo projeto. Hoje são mais ou menos 6 mil entregadores ativos. Então a gente tem um longo caminho quando a gente pensa nesses big numbers, em 60 milhões de entregas por mês, para a gente crescer, né, para conseguir chegar e ter de fato, né, todo um sistema operacional de logística não poluente. Quer complementar? Eu ia responder a pergunta com uma perspectiva complementar ao que foi trazida, que é do próprio modelo de negócio da Tembici. Então, não sei se todos sabem, o Fernando e a Lu conhecem com certeza, mas o nosso modelo de negócio implica em a gente ter o CAPEX. Então, a bicicleta elétrica e pedal é um ativo de propriedade da Tembici. Então, quando a gente chega numa cidade, a gente oferece a solução completa, que é o ativo, a operação, como a Lu comentou, manutenção, logística, e o indicador de qualidade para o cidadão daquela cidade. É o pacote completo. Na América do Norte, na Europa, existem modelos onde, como a Lu comentou também, o poder público tem uma presença maior, às vezes até sendo detentor do próprio ativo. Então, para que esse modelo de negócio seja um sucesso, e até porque nas cidades da América Latina a gente sabe que o poder público teria menos dinheiro para comprar uma bicicleta, porque existem outras prioridades, a gente entende que o nosso modelo de negócio é vencedor. Também a Lu falou, Chile, Argentina, a gente está iniciando a operação agora em Bogotá também, são 3.300 bicicletas, também o Itaú como um dos patrocinadores. Dentro desse modelo de negócio, a relação B2B com parceiros como o iFood, como o Itaú, ela é fundamental. Projetos de longo prazo, contratos de longo prazo, como que a gente tem com o Itaú, por exemplo, dão uma sustentabilidade financeira e um financiamento para a operação muito interessante. Ao mesmo tempo, a gente também tem acessado algumas linhas de financiamento ESG. Então, com o próprio Itaú e com alguns outros bancos, hoje a Tembici tem perto de 150 milhões de reais
em diferentes operações ESG, muitas delas, inclusive, dando um rebate na taxa quando a gente performa aquele indicador ESG. Então, quando a gente monta toda a história do financiamento vindo através do cliente B2B, o financiamento, de fato, com o mercado de capitais em estruturas ESG, a receita de usuário, quando um de nós aqui vira um assinante da Tembici, e também a venda de crédito de carbono, que ainda que seja incipiente hoje, tende a ser uma fonte de financiamento ou de garantia muito interessante para futuras operações. Então, acho que nesse contexto a gente cria aqui um modelo de negócio que é sustentável e replicável. Eu ia até te perguntar isso, que você tocou no ponto de crédito de carbono. Você diz hoje que é uma linha de receita, mas ainda é baixa. Isso tem porque a demanda por comprar esses créditos ainda é baixa no Brasil? Ou é alguma particularidade que está iniciando esse pedaço do modelo de negócio ainda? Quando a gente iniciou o processo de venda do crédito de carbono, apoiados aqui no Itaú como um grande parceiro, e no iFood também, várias discussões, e no IFC, o IFC é um acionista relevante dentro da Tembici, e a gente foi se inspirar neles na forma de fazer o processo mais à prova de bala possível. Então, auditoria, certificação, até que a gente pudesse fazer a venda desse crédito de carbono. Então, a venda que foi feita com a certificação da Verra, que dentro do mundo de crédito de carbono ela é bem reconhecida, de tal maneira que a gente fez essa primeira venda, a gente entendeu qual imposto que tem que recolher, como que transfere a propriedade do crédito de carbono da Tembici para o comprador. MVP feeling. MVP, exatamente isso, Steph. E aí a gente fez a roda girar e agora é um efeito de dar escala. A gente tem um acervo grande de crédito de carbono sendo auditado e certificado para que a gente possa muito em breve vender. E de novo, esse é um crédito de carbono que tem o diferencial de ser gerado na cidade com aquele impacto, como a Lu comentou, na saúde das pessoas, na economia, na questão ambiental. Então ele tem uma pluralidade grande. Perfeito. Ô Lu, voltando para você do ponto de vista, a gente está falando aqui da sustentabilidade do negócio, você está dizendo que então não dá para ser feito ainda sem o financiamento, sem esse patrocínio, mas do ponto de vista de branding, a conta fecha, ou seja, se por algum acaso toda a estrutura, porventura, não funcionar e não se pagar e etc., do ponto de vista de branding, ainda faz sentido? Super faz sentido. Tá. Era uma coisa que no começo a gente tinha muita dúvida, então quando a gente começou com o bike, a dúvida é, vamos pôr o laranja ou não vamos pôr o laranja na bicicleta, né? Porque o laranja era uma cor a discussão toda da bike ser laranja a bicicleta precisa ter uma cor de destaque para ser uma questão de segurança para o usuário, né? E aí, olhando todas as paletas de cor, eu falei, gente, tá o laranja aí, tem que ser o laranja Itaú. Aí o marketing, não vai ser laranja, né? Porque pessoas morrem atropeladas com a bicicleta, né? Então, essa foi uma grande batalha no Itaú, no início do Bike Itaú, né? Pôr o laranja na bicicleta. Eu falei, tá bom, então a gente vai pôr a cor do concorrente. Não! Eu falei, então tem que ser o laranja, né? Mas isso sempre foi no Itaú um projeto encarado como causa, tanto que nasceu na área de relações institucionais, que é a minha área, um pedaço da minha diretoria que trata de relações com a sociedade, né? Ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo, primeiro, na satisfação do usuário, dizer, putz, esse cara está experimentando o Itaú de uma forma diferente, né? E é engraçado que a nossa base de dados é maior de não clientes do que clientes do Itaú, né? Incrível. Então, ele está experimentando o Itaú de uma forma diferente. Então, vamos avaliar qual é a experiência, qual é a percepção dele em relação ao Itaú, ao usar a bike. E era lá em cima, né? Então, ele percebia o banco como um banco que, de fato, preocupado com o cotidiano das pessoas e coisa e tal. Aí, um banco que ajuda, né? O que exato, ele entendia que positivo. Estou aqui contribuindo com o seu cotidiano, né? Então, acho que esse foi um primeiro achado. Depois, o que a gente percebeu a bicicleta rodava muito e isso, tanto que hoje, se eu tirar a marca Itaú, as laranjinhas remetem ao Itaú automaticamente, né? Então, até praças onde o Itaú não é o patrocinador, as pessoas me perguntam, e o seu projeto lá? Não é o Itaú, é outra empresa, de tão forte que ficou marcado. E aí a gente contratou uma pesquisa para entender o retorno, o nosso ROI, né? Qual era o retorno de imagem da bike. Para cada R$1 que eu invisto, eu tenho um retorno de 2,4.
Esse é um dado que a gente olhou recentemente. Então, assim, seja porque é uma causa, seja porque é retorno de imagem, a empresa que apostar no compartilhamento de bicicleta está levando muito positivamente para a imagem. Né? Ele tem um retorno muito superior a, por exemplo, aqueles relógios que tem na cidade de São Paulo, onde ficam com aquelas imagens, para dar um exemplo. Né? Então, o retorno é excelente, porque a bicicleta está rodando o dia inteiro, e aí, seja a pessoa que está vendo a bicicleta passar, seja a pessoa que está usando aquilo como modal de transporte, então super para em pé. Então, se não for por causa, porque tem empresas que não têm a mobilidade urbana como causa, mas como uma ação de marketing, super vale a pena. E é impressionante o como que isso ainda conseguiu alavancar, mesmo sendo o Itaú, que é a marca que com a visibilidade que tem, uma das marcas mais valiosas do país, se não do mundo, e ainda assim tinha uma alavancagem, né? Porque que marca, do ponto de vista de branding mesmo, não quer a marca mesmo, o nome na boca do povo o tempo todo, né? E vira ponto de encontro. Ah, não, vamos encontrar lá na bicicleta do Itaú. Então, assim, tem realmente muita coisa periférica que num primeiro momento não se pensa, né? Não, total. As fantasias de carnaval, pessoas que casavam com a bike do Itaú, tiravam fotos de noivo pedalando a bicicleta, que a gente acompanha muito as exposições espontâneas nas mídias sociais. E é uma história mais bacana que a outra, assim, sabe? Porque, de fato, é o banco de forma diferente. Isso não tem preço. Vocês tinham vislumbrado acho que o ponto de vista de marca não tem como, né? A gente até vê lá fora, o case muito lá de fora tem Citibank com a azulzinha, etc e tal. Então, assim, a exposição de marca sempre foi um pedaço da equação, imagino ali, né? Assim, a área de marketing. Mas que isso por si só ia garantir a sustentabilidade do negócio, estava previsto por vocês? Eu acho que a receita de patrocínio, como a gente chama, né? E iFood e Itaú são muito mais do que só um cliente patrocinador, são parceiros. Mas essa linha de receita de patrocínio, ela é especialmente importante, acho que no início do projeto. Naquela fase... Vender na área de marketing. Exatamente, porque o ponto é, a receita de usuário, idealmente, cresce de maneira exponencial ao longo do tempo. À medida em que você vai adensando o sistema e vai trazendo cada vez mais usuários para a base, os 30% que a Lu comentou devem virar 60%. Devem virar a maior parte da receita quando a gente olha o nosso modelo lá na frente. Longo prazo. Exatamente, mas especialmente na fase em que a Tembici estava lá atrás, quando iniciamos o projeto com o Itaú. E agora também, essa receita de patrocínio ela é muito importante porque viabiliza o ativo na rua. Viabilizando o ativo na rua, a Tembici tem a possibilidade de adensar o sistema e trazer mais receita de usuário, como o exemplo que você deu, Nova York, Londres, Paris, é o mesmo modelo. Então, não tenha dúvida, essa é uma receita muito importante. Muito bom. Deixa eu ver, quer completar? Senão eu vou dando uma colinha aqui já. Eu acho que vale colocar aqui no caso do iFood, né, o projeto nasce muito mais por uma questão operacional. É óbvio que a gente não vai deixar de olhar a questão de branding, mas ela fica num segundo plano, né, é um residual do projeto. Mas para nós, a operação mesmo faz sentido, né? A gente precisa ter uma logística equilibrada, de novo, não faz sentido uma moto fazer um pedido de 500 metros, de 1 quilômetro. Então a gente vai ajustando parâmetros para a bicicleta fazer pedidos, né, até 3 km dependendo da praça, 4 km, 5 km no máximo. Então, para nós, a gente ainda tem um mar de oportunidades de incentivar, né, crescer o projeto, para justamente a gente garantir que pedidos curtos sejam feitos por bike. Logo a gente, né, vai tá no planejamento a gente investir mais nesse projeto justamente para garantir que esses pedidos sejam feitos por bicicleta elétrica e que a gente fomente de verdade, de forma genuína, né, a causa desse projeto, que é fazer entregas de bicicleta de forma responsável, com bicicletas compartilhadas pela cidade. Então, assim, óbvio que a gente vai olhar o lado de branding como residual, mas a gente já nasce na operação fazendo sentido. Para vocês é core business, né? É logística, então faz sentido o branding ser um pedaço e não o motivo pelo qual patrocinar o negócio, né? Muito bom. Eu acho, por mim eu acabei aqui. Não sei se vocês querem complementar com alguma coisa que eu tenha deixado de fora, porque acho que a gente falou dos leilões de crédito para carbono, financiamento e tudo mais. Bom, gente, obrigada então pela participação e vamos pedalar. Ótimo, obrigada. Obrigada.